Oi! Olá, tudo bem? Ora, eu hoje estou de óculos porque eu vou ter de ler um pacote de açúcar da Sidul, onde no verso está a receita de um bolo rei que eu experimentei aqui há uns dias. Eu, como vou ter de ler, eu nunca conseguiria ler estas letrinhas num fundo verde, portanto eu vou ter de pôr os óculos. Lamento, está bem? Desculpai-me, mas realmente... Bom, tem de ser. Eu não vou colocar esta receita no blog porque não a considero suficientemente importante para que o meu blog a contenha. Portanto, eu faço este videozinho explicando que fiz o bolo rei do pacotinho da Sidul, o pacotinho verde que diz bolo rei, que experimentei e que o bolo estava mais ou menos, mas não o suficiente, e que não vou repetir para ficar melhor, porque eu necessitaria de mais prática para que conseguir um bolo rei normal vá. E não vou fazer porque eu quero experimentar outras coisas. Então, este bolo rei leva, aqui diz que leva 25 gramas de fermento de padeiro, portanto, desfaça 25 gramas de padeiro em 130 gramas de leite morno. Ora, o que são 130 gramas de leite morno? Não sei. Eu, como creio firmemente que o fermento a que se destina, a que se dirige esta receita é aquele fermento tipo molhado, tipo úmido, portanto aqueles quadrados, aquelas coisa prensada, meio úmida, eu não usei esse fermento, usei 11 gramas de fermento em pó, que há uns pacotinhos que têm 11 gramas, que dá exatamente para mais ou menos meio quilo de farinha. E como este bolo levava 450 gramas de farinha, eu usei um pacotinho desses. Então o que é que eu fiz? Eu fiz assim, eu medi mais ou menos também os 130 gramas de leite, eu sei lá o que são 130 gramas de leite, ou então sei sim senhor, são mais ou menos 1,5 litro, deve andar por aí, mais ou menos. Então foi o que eu fiz também a olho, coloquei o leite que me apeteceu numa caçarola, pus-o a aquecer ligeiramente, só mesmo a amornar, coloquei lá dentro o fermento, o fermento em pó, e também 75 gramas de açúcar amarelo, 70 gramas de manteiga e sal kiwi. Não, mentira, não pus sal. Eu nunca ponho sal nos meus bolos, provavelmente eu faço mal, mas eu nunca coloco sal nos meus bolos. Eu sei que o sal serve para intensificar o doce e também retira o excesso de sabor doce que o bolo possa eventualmente conter, ou vir a conter. Eu nunca ponho, salto sempre esse passo. Portanto, o que eu fiz foi colocar então o leitinho a amornar, só mesmo muito ligeiramente. Assim que achei que estava bem, pus a manteiga, o açúcar, e quando achei que estava ainda um pouquinho ainda mais frio para não matar o fermento, porque o quente mata o fermento, é que eu coloquei então o pacotinho de fermento. Depois fui fazer outras coisas, fui pesar a farinha, fui tratar da raspa e do sumo de laranja e também da raspa de limão. Aqui diz para triturar, mas eu não fiz isso, eu raspei um limão e uma laranja para dentro da taça, não é? Depois da farinha. Pus as 3 gemas e quando achei que o líquido, que o fermento estava desfeito e estava em condições de juntar ambas as partes, foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz e acionei o botão da minha máquina, montes de espetacular, a minha batedeira de bolos, montes de espetacular que eu tenho, que eu acho que ela é muito boa, mas neste tipo de massas, como se sabe o fermento de padeiro, ou se não se sabe, vai ficar-se a saber se continuardes a ouvir este meu discurso espetacular. O fermento de padeiro dá muita elasticidade às massas. E a minha batedeira, montes de espetacular, faz um barulho um pouco estranho, parece que se vai desintegrar toda, parece que vai explodir, parece que se vai partir toda ao meio, ou então em vários pedaços. Eu desliguei a máquina talvez um pouquinho antes daquilo que devia, exatamente devido a este barulho, devido ao medo de estragar a máquina. Tenho este receio, não é? E depois então também coloquei, aqui diz aqui diz 40 gramas de vinho do Porto. O que são 40 gramas de vinho do Porto? Eu sei lá, eu pus para aí meio cálice, não pus meio vinho do Porto, pus licor de avelã, que é o frangélico, que é
tão bom. Aquilo é tão bom. Eu decidi pôr antes aquilo. Depois, pronto, misturei tudo e tal, e depois coloquei em cima da bancada. Amassei um pouco, misturei as frutas cristalizadas, que aqui também diz para se colocar frutas cristalizadas, não é? Não é? É. Frutas cristalizadas e alguns frutos secos. Portanto, eu pus mais ou menos 3 colheres de sopa de amêndoa laminada e coloquei também mais umas 4 colheres de sopa dos frutos cristalizados que me apeteceu. Tâmaras que eu tinha para ali, restos de bolo rei que havia comprado e que a gente normalmente não come as frutas que ficam por cima, nomeadamente a laranja, que é um pouco acre e não se come, então eu parti aos bocadinhos e coloquei tudo lá para dentro e então amassei com as mãos, um bocado mal amassado, foi um bocado mal amassado, esta massa foi, sim senhor. Depois deixei-a levedar durante umas horas, aqui diz que é de um dia para o outro, portanto isto é para levedar para aí umas 12 horas. O meu bolo, a minha massa, não levedou 12 horas, levedou para aí umas 6, 7 horas. Quando eu fui lá espreitar, que eu evito sempre espreitar porque as massas que estão a levedar e que levam em si este dito fermento de padeiro não podem apanhar ar. Não resistam à tentação de levantar a pontinha para ver como está. Não façam isso. E eu não fiz. Mas quando achei que estava na hora, levantei e fui ver e não sei o quê. Aquilo tinha crescido, realmente tinha crescido, mas não tinha crescido o suficiente. Mas a massa estava muito, muito compacta, muito densa, custava a moldar-se. Tanto que eu não fiz a tal argola que é costume fazer, os bolos reis é uma argola, não é? Mas eu não fiz isso, eu fiz um rolo, deixem-me estar sossegadinha, fiz o rolinho, coloquei em cima de farinha, aqui diz para eu colocar em cima de papel vegetal, mas eu não fui na cantiga deles, portanto eu não fiz nada, praticamente nada do que está aqui. Eu só segui uma ideia base, foi o que eu fiz. E entretanto, aqui também diz que é só para estar 30 minutos no forno, mas o meu bolo teve para aí os 45, na boa, à vontade, lá dentro do forno. No forno ele cresceu um pouco, aqui também dizia para ainda aguardar 30 minutos antes de o introduzir no forno, mas eu também não fiz caso dessa parte. Portanto, às tantas eu fiz uma série de erros. Também tenho a mania que sei, e como tenho a mania que sei, nem sempre eu sigo as receitas à risca e às vezes levo nos chamiços, porque não tenho nada que dar a alterar as coisas. As pessoas dizem que é para fazer assim, eu que faço assim. É. Burrinha. A mulher é burrinha. Mas pronto, o bolo deixou-se comer. Eu ressalvo que o sabor do meu bolo estava espetacular. Ok? Estava espetacular. Tinha aquele sabor do bolo rei. O sabor, ele estava de acordo com o bolo rei. O aspecto é que nem por isso e também a densidade. Pronto, foi este bolo que eu fiz, que é a coisa de uns 4 ou 5 dias, que não vou colocar no blog pelos motivos que já expus, porque não está suficientemente bom, nem sequer lhe cheguei a tirar fotografias, já fiz alguns vídeos acerca dele, mas não, inclusive eu a comer uma fatia desse bolo. Mas não vou repetir e não vou colocar a receita no blog. E pronto, e está feito então o vídeo. E gostei muito deste bocadinho. E agora vou ser feliz para o outro lado. Adeus. Eu já tinha dito que o copo tinha da Cirilo. Já, né? Oh. Isto é uma iniciativa. Normalmente a Cirilo tem várias iniciativas destas. Esta é da Cirilo. Exatamente, já tinha dito, né? Já disse não sei quantas vezes que isto é um pacotinho de açúcar da Cirilo. Pronto. É agora que eu vou ser feliz no outro lado. Adeus.